Olá, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Eduardo Camilo, sou pastor evangélico, professor, intérprete de Libras e inglês. E há tempo tenho falado que ia fazer um vídeo, ou vídeos, sobre as mensagens, as pregações que nós temos ali na nossa amada igreja PBJ. Né? Temos o pastor Juliano, o pastor Nelson, que estão sempre administrando a palavra ali. E os dois, eu sempre brinco, né, que os dois eles têm uma pegada diferente, uma forma diferente de entregar a mensagem, né? O pastor Nelson do seu jeito, erudito, né? Um pouco mais ali alinhado à erudição, à cátedra, né? E o pastor Juliano, ele tem muitas figuras de linguagem, muitas expressões. As ideias também são profundas, os pensamentos são profundos, que muitas vezes atrapalham um pouco para que o tradutor e o intérprete possa entregar a mensagem. Mas uma coisa que é interessante, que eu vou falar, que é muito importante, que no caso bíblico, né, ou qualquer assunto que seja, matéria, é muito melhor quando o intérprete ele também é inteirado do assunto. No caso, você estuda a Bíblia, você tem uma noção para que você possa transmitir bem a mensagem. E outra coisa, conhecer bem, né, o jeito, a linha de pensamento, o bojo literário, vamos dizer também assim, de quem está palestrando ou de quem está trazendo a mensagem, que isso vai ajudar bastante. Então nós agradecemos aí tanto o pastor Nelson quanto o pastor Juliano, que tem entregue para a gente as mensagens um dia antes ou 2 dias antes. Nós temos tempo de trabalhar com o texto, com a mensagem, e isto ajuda bastante, é muito importante. E eu, como há muito tempo tenho falado, e agora vou conseguir fazer, que por exemplo, eu estou aqui com a mensagem, né, do domingo passado, e eu coloquei aqui observação e notas sobre a pregação do pastor Juliano no dia 10 de agosto de 2025. Então eu fiz uma coluna com o tempo, português, Libras e o contexto. Então seria interessante nós analisarmos também o contexto. E espero poder fazer isso a cada semana, tudo bem? Não prometo, mas espero que eu vou me esforçar. Bom, vamos lá. Mantenha a sua Bíblia ligada. Então, no tempo 33, 32, tem aquela fala, mantenha a Bíblia ligada. Lembrando que a Bíblia é o livro, né? A própria palavra Bíblia, deixa eu baixar um pouquinho aqui. A própria palavra Bíblia, ela é um livro, certo? Então, aí você vai manter ligado. E nós temos hoje um sinal, que é esse aqui, por causa do tablet, né? Então, o tablet, conforme nós temos hoje em dia, né? O jeito que segura o tablet e faz assim, então você tem acesso aí às escrituras. Então, você tem a Bíblia, o livro e o acesso, e deixe ligada, né? Deixe ligada. Se der sinal que continue com ele aberto, né, sempre. E 33, 41, olhar de maneira profunda. Então nós temos aqui um olhar, né? Esse aqui é o olhar e o profundo. Pode ser, não vai fazer muita diferença. Mas se você olhar certo, olhar bem, tudo bem? Então de maneira profunda. Ou pode até, pesquisa, olha, pesquisa. Esse aqui é o sinal de pesquisa. Uma vez pergunta, várias vezes a pesquisa. A 33, 58, você pode acompanhar ali o texto. Então, eu destaquei a palavra ali, porque ele está se referindo ao telão. Então, nós fazemos assim, ao telão. Pode jogar a ideia ao telão. Então, você fala assim, observe ali a tela. Tudo bem. Algumas dicas aí, gente. Vamos lá. No 35, 41, 120 ficaram ali no andar de cima. Eu vou até colocar aqui o andar de cima em negrito, porque quando o pastor Juliano ele se refere ao andar de cima, ele faz uma alusão ao nosso programa que nós temos, que é o andar de cima. Nós fazemos assim, o andar de cima. Nós usamos esses sinais aqui, não temos uns sinais próprios, né? E ele dá um sorriso, assim, o andar de cima. Então, 120 estavam no andar de cima, lembrando também que nós temos esse programa. O intérprete ele tem que estar sensível a esses detalhes, né, da interpretação, porque a Libras é uma língua psicomotora, gesto-visual, sequencial. Então acaba que você tem que estar muito sintonizado, aquela sintonia fina, né? Quem lembra do rádio AM, FM, ondas curtas,
Lembra que a gente tinha que deixar bem afinadinho para que o som saísse bem legal. E assim também é o intérprete, ele tem que estar bem afinado, né? Tá bem sintonizado ali e tal, afinado, afiado, sintonizado. Ele tem que estar realmente ali bem conciso, né? Junto, acompanhando o raciocínio daquele que está trazendo a mensagem. Principalmente lembrando, fazendo um adendo aqui, que nós temos a palavra que vem de Deus, depois nós temos o pastor, o pregador, e nós temos depois o tradutor e intérprete. Então a mensagem ela tem que chegar no destino da melhor maneira e de acordo com nós temos ali nas escrituras. Joia? E 36 a 35. Eu ia fazer uma comparação com o rodeio, mas não ia ficar bom. Então ele vai comparar com o rodeio. Então ele estava falando dos cristãos que estavam reunidos, né? Eles estavam reunidos e muita gente foi para a cidade de Jerusalém. Eu geralmente costumo fazer Jerusalém e fazer aqui a torre, né? As torres, os templos, né? Então Jerusalém, porque aqui é Jaguariúna, depois Jerusalém. Tudo bem, joia. Você vê que interessante, ele faz uma comparação das pessoas que vinham para a festa na cidade de Jerusalém, certo? E ele falou assim, não vou comparar com o rodeio, o rodeio aqui de Jaguariúna, que ia ficar meio um pouco estranho, né? Tudo bem? Então tá aí, foi só uma... Mas, gente, deixa eu só dar um detalhe aqui. O intérprete, ele fala, mesmo que não dá para entender muito, ele fala, você não pode omitir, você não pode deletar, você tem que falar. Nós vamos ver um pouco mais disso à frente, mas eu vou sempre falar isso daí. Não deixe de falar, porque o palestrante, ele está entregando a palavra dele nas suas mãos. Ele está entregando as palavras dele nas suas mãos. Então, toma tenência aí, toma tenência. Vamos lá. Daí, 3707, o pastor Nelson disse sobre isso. Ele falando, ele menciona. Então, precisa utilizar. O pastor Nelson já falou no passado, já falou. É importante fazer isso para que as pessoas também, o surdo possa lembrar. É verdade, ele falou. Então, trazendo a memória, vamos dizer assim, trazendo a memória, lembra lá, o pastor Nelson já falou sobre, é verdade, né? Inclusive foi o domingo passado, né? Joia. Então tá aí, gente. Legal. No 3804, a unidade não acontece por osmose. Essa aqui foi... Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o sinal de osmose, né? Deixa eu passar para você. Esse aqui é o sinal de osmose. Por que é uma osmose? Nós sabemos que é uma transferência de informações entre as células, né? O DNA, e informações intracelulares. E, ao mesmo tempo, nós temos que prestar atenção no seguinte. Quando ele estava falando, a unidade não acontece por osmose. Então, as células, né? Nós temos aqui, ou as células, o que acontece? Nós temos o conhecimento que eles são transmitidos, então você tem aqui as células, então as células transmitem para outra, então como é que o surdo vai entender isso aqui? Primeiro ele tem que entender o conceito de osmose, entendi, tudo bem? Então a questão foi a seguinte, você vai interpretar, vai traduzir e você vai falar, certo? Então, como é que é aqui? A unidade, ok, não se conhece, não se aprende, ok, igual a osmose, tudo bem. O surdo entendeu? Aí eu falei assim, gente, a gente traduz da mesma forma como às vezes alguns surdos não entenderam, pode ser que alguns ouvintes também, por não conhecer o processo, né, científico, né, o processo científico da osmose, talvez ele também não vai entender, ele dá risada, acha engraçado, mas se perguntar para ele o que significa uma osmose, talvez ele também não saiba, tudo bem? Então, mas o tradutor, o intérprete precisa falar, esse é o ponto, fala, depois vai ver o vídeo, vai entender, até bom, porque se o surdo quiser aprender, né, estudar, aprofundar mais, o que significa, né? Osmose, o intérprete falou lá, é dado a ele a oportunidade, né, de aprender as palavras novas. Tudo bem? Então tá aí, olha a dica, olha aí a dica. Ou
Olha aí a dica, tudo bem? Legal. 40:55. Precisamos ter referência, né? Então, por exemplo, assim, nós temos dificuldade com essa referência, né? Então, eu uso muito isso aqui, copiar, você copia. Então, você tem Deus, copia Deus. Tem Jesus, copia Jesus. Depende, Paulo lá em Coríntios, apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, igual eu copio a Jesus Cristo. Então você faz essa transferência, vamos chamar assim, de transferência de pessoas. Então você tem Deus, você copia Deus. Você tem Jesus, copia Jesus. Paulo, sinal de Paulo aqui, ok, copia, ok, Jesus, ok, e Jesus copia Deus. Então você viu que tem assim uma sequência, para ficar bem claro para os surdos, isso é importante. Então a ideia de referência, nós na hora até fizemos assim um objetivo, né? Também não vai fugir tanto o objetivo, mas copiar fica muito mais próximo do que qualquer coisa. 41:33, a citação de Antônio Hermínio de Moraes, né, como referência. Ele foi isso que a questão, um homem bem sucedido, então você vai citar. Então fala assim, comparação, ok, Antônio, ok, Hermínio, ok, de Moraes, acho que é Moraes o último nome dele. Mas deixa eu falar para você, o intérprete precisa passar isso, porque primeiro que está gravado ali, segundo que você vai conhecer quem que é essa pessoa que foi falada. Eu posso depois pesquisar, posso aprofundar mais meu conhecimento, mas não pode tirar, não pode tirar, tem que colocar e tem que interpretar. Tudo bem? Agora, o que acontece? Eu treinar a datilologia. Treinar. Agora, fala rápido. O surdo, você faz datilologia, assim, o surdo vai entender. A Libras, ok, a Libras é a língua do surdo. Então, pode ficar à vontade que você vai fazer. Antônio, espaço. Hermínio, espaço. De Moraes, então, espaço. Ele vai entender, fica tranquilo, tudo bem? Joia. Menção das redes. No 41:56 nós temos menção das redes. De onde vem a referência, né? Eu coloquei aqui, de onde vem a referência. Mas as redes, faz menção das redes sociais. Então faz TikTok, Facebook, né? Então você tem aqui o YouTube, alguns vão fazer o YouTube, alguns vão fazer assim. Mas você tem que passar essas referências da onde, até porque por direitos autorais e questão de tomar cuidado para que não haja realmente plágio, né? Não é o palestrante que está cometendo um plágio, mas sim o intérprete que não deu os devidos créditos a quem ele está falando. Isso é importante, isso aí chega a ser até um crime, né? Porque a pessoa fala assim, faz uma citação, e o intérprete não fala de quem, tirou o nome do dono, né? Do dono. Então você tem que colocar, não é o palestrante, porque ele falou. Eu li lá no jornal, ok, o exemplo, no tal jornal. Aí você tem que dar esse crédito, como foi feito na palestra, ok? Aí faz Unidos como escola de samba. Unidos, escola de samba. Ele faz uma comparação. Ele fala assim, a igreja, né, é diferente da união da escola de samba, porque são unidos da Carandiru, unidos da Tijuca, unidos, então tem unidos, mas faz uma comparação que é muito mais forte, né, do que a união da escola de samba. Então, eu reconheço que precisa de uma certa habilidade na hora que você estiver interpretando, e é por isso que nós temos o texto antes, daí dá um tempo de você pensar como que você vai fazer isso ali na hora, né? Na hora. Então tá certo. Vamos lá. Arrepia, igual gato quando vê água, né? Quando vê água. Então, o gato, né? O gato arrepia, igual o gato. Agora, você tem que traduzir, interpretar e deixa cada pessoa vai usar a sua imaginação e a sua criatividade. Então, você interpreta e deixa lá.
fica até engraçado, né? A pessoa tem o gato, né? A pessoa arrepia, igual, pode dizer, igual, ó, igual o gato, arrepia. Aqui, arrepia todo. Tudo bem. Eu pulei aqui, mas é o 5807 fala, daí você vê a diferença, a teologia muda. Daí você vai ver que a teologia muda, né? Ele fala, você fala uma coisa, mas na vida é diferente, né? Na prática é diferente, na vida é diferente. Então nós temos a teologia, nós temos o sinal de teologia, letra T, e faz assim, né? Eu já vi pessoas fazer teologia diferente, mas teologia, ou seminário, né? Seminário. Está passando alguns sinais antigos, né? A gente quase não está usando muito, mas está aí. Então, 1, 14 e 21. A curva do rio. Então eu falo assim, a curva do rio. Tá falando lá, namorado, encontrar uma esposa, né? Uma esposa e tal, você cuidado, né? Procurar uma pessoa bonita, né? Inteligente e tal. Cuidado que você vai encontrar alguém que é feio, né? Que é chato, tudo bem? Aí ele usa um exemplo que é a curva do rio, igual a gente fala bico do corvo, entendeu? Então a curva do rio. Então você tem o rio aqui, a curva do rio. Nesse caso, uma figura de linguagem, nós usamos aqui, que é uma figura de linguagem, esse aqui é o sinal da figura de linguagem, né? Não vai fazer sentido, de fato, diferente de comparar o gato quando vê a água, né? E a curva do rio. A curva do rio, olha assim, é o nosso pastor, né? E a gente tem que trabalhar, temos que se esforçar aí. Comprar na planta, essa aqui foi outra, né? Estava falando de investir no namoro, no casamento, né? E orar a Deus, né? Para encontrar a esposa, o marido certo, né? Ele falou assim, precisa confiar, né? Confiar. Aí a pessoa não é bonita, a pessoa não é rica, a pessoa não entendeu? Mas você precisa confiar em Deus. Ele usa o exemplo lá. Acredita, né? Pega a pessoa, pega e aí usa o termo comprar na planta. Tudo bem? Pessoal, então tá aí. Eu coloquei algumas observações aqui embaixo. Deixa eu ver. A maioria das coisas tem o sinal. Eu coloquei aqui Babel, né? Tem a torre de Babel. Você tem a torre, né? Você tem aqui a torre. A intérprete usou esse aqui muito bem, que também é uma construção. E Babel, que é o sinal do Babel aqui. E outra coisa que é interessante, a interpretação do pastor agradecendo a filha dele que fez o layout, o desenho lá, que organizou as coisas. É importante, né? Porque mostrou muita coisa, né? A humildade, o agradecimento, a pessoa ter um coração de gratidão. Então, o intérprete precisa ficar atento, né? Precisa ficar atento a esses pequenos detalhes, né? Esses pequeninos detalhes. Pessoal, obrigado. Espero que me alonguei um pouco aí no vídeo, mas que Deus abençoe.